João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Senhor, santo é o teu nome. Adoramos o Senhor, Pai, na beleza da tua santidade. Somos muito agradecidos por esse privilégio. Somos agradecidos porque na noite do dia do Senhor, mais uma vez o teu povo se achega diante de ti, a fim de ouvir, ó Deus, a tua voz. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos conduza a toda a verdade. Que o teu Espírito nos ajude também a viver em conformidade com esta verdade, a fim de não sermos somente ouvintes, ó Deus, mas praticantes da tua palavra, para a tua glória e louvor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos hoje ao conhecido texto que trata da mulher pega em adultério. Esse texto tem sido, ao longo dos tempos, usado de forma bastante equivocada. Ora, as pessoas usam esse texto para dizer que ninguém pode julgar ninguém pelos pecados alheios. Afinal de contas, Jesus está dizendo aqui: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então eles dizem: se Jesus disse isso, ninguém está em condição de julgar a ninguém. Ora, esse texto é usado para afirmar que Jesus era contra a pena capital, ou contra a pena de morte. Afinal de contas, está aqui todo mundo dizendo que essa mulher deveria morrer por causa do seu pecado, e Jesus aparentemente se coloca contra estes que estão querendo tirar a vida da mulher. E nenhuma destas interpretações tem respaldo bíblico. Nenhuma dessas interpretações encontra amparo na palavra de Deus. Primeiro, porque há vários textos que afirmam a lei capital, que foi dada pelo próprio Deus. Segundo, porque a Escritura exige que se trate os pecados. Pecados precisam ser tratados. Aqueles que pecam precisam ser exortados, precisam abandonar o pecado, e não são poucos os textos da Escritura que afirmam que isso deve ser feito. Terceiro, porque Jesus não pode contradizer Moisés. E se há de fato aqui uma postura de Jesus se colocando contra a lei que havia sido dada por Moisés, nós estamos num dilema bem grande, porque Jesus não veio então cumprir a lei, Jesus veio de fato revogar a lei.
Precisamos pensar em todas essas coisas quando nós olhamos para este texto. Esta história acontece depois das reações contrárias à pregação do Evangelho que foi feita pelo Senhor Jesus no último dia da festa dos tabernáculos. Só para você lembrar aí, no verso 37, João diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus convoca os homens ao arrependimento e a beberem dele, aquele que é a verdadeira água que mata a sede do pecador. Mas o povo não reagiu bem à pregação do Evangelho. Você percebe nos versículos que se seguem que esta pregação de Jesus, ela causou divisão entre aqueles que acataram a mensagem e aqueles que não viam Jesus com bons olhos. Esse pessoal começou a brigar, porque o Evangelho, ele provoca isso. Ele provoca divisão entre os filhos de Deus e este mundo. Este mundo odiará aqueles que abraçam a Cristo na pregação do Evangelho. Mas a pregação de Cristo também levou algumas pessoas a ficarem admiradas, sem se comprometer necessariamente com Jesus. Foi isso que aconteceu com os guardas. Eles haviam sido levados para prender Jesus e voltaram sem ninguém e perguntaram então: cadê? Cadê o homem? Olha, ninguém fala com a autoridade deste homem. Eles ficaram impactados com a mensagem, mesmo eles mesmos não tendo se comprometido aparentemente com o Evangelho. E a pregação de Jesus causou e despertou ódio. Os principais dos judeus estão com ódio do povo e chegam a dizer para os soldados: vocês vão crer igual essa gentalha que não conhece da lei? Vocês viram alguns dos fariseus acreditando nesse tipo de mensagem deste homem que é embusteiro? E eles não estão odiando não só a Cristo e a sua mensagem, mas eles mostram ódio também contra aqueles que abraçaram a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E neste embate, Nicodemos, com os demais líderes, de Nicodemos com os líderes judeus, João relata que após isso, veja aí no versículo 53, cada um foi para sua casa. Porque quando estes homens estão irados com aqueles que estão admirados com Jesus, Nicodemos se levanta e diz assim: por acaso a nossa lei julga alguém sem ouvir este homem? Nicodemos acusa diretamente estes homens, mestres da lei, de quebrarem a lei do Senhor. Então cada um vai para sua casa, mas o texto diz que Jesus, no verso 1 do capítulo 8, vai para o Monte das Oliveiras. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, passa um tempo ali, possivelmente em oração, mas o verso 2 nos informa mais. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Jesus vai ao monte, volta para o templo de novo, a multidão se coloca em volta do Senhor Jesus Cristo, e ele começa a fazer o que ele sempre fazia: ensinar este povo o Evangelho. E aí então João anuncia no verso 3 o seguinte: os escribas e fariseus, mais uma vez, os mestres da lei, os doutores da lei, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, estes homens agora trazem uma mulher e eles têm uma acusação contra esta mulher que foi pega em adultério. O texto do verso 1 ao verso 11 ensina alguns princípios para denunciar o pecado. O pecado precisa ser de fato denunciado, mas isso não pode ser feito de qualquer forma. O texto ensina como é que se faz isso, como é que se denuncia o pecado. E o primeiro princípio que você tem no texto para denunciar o pecado é o seguinte: você precisa avaliar a sua motivação quando você denuncia o pecado. Veja o que está acontecendo.
Jesus está lá no templo, de repente chegam escribas, que eram aqueles copistas das escrituras, aqueles que copiavam as escrituras, e fariseus, líderes dos judeus. Eles chegam com esta mulher, e o texto do verso 3 diz, surpreendida em adultério, e colocam essa mulher ali no meio de todos os que estão com o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você precisa saber aqui é que não há a menor dúvida de que esta mulher havia quebrado a lei. Tratava-se de fato de uma mulher que havia adulterado, o que em princípio aponta para estes homens como homens zelosos, homens que viram um pecado acontecer e estão tratando o pecado. À primeira vista é isso que está acontecendo aqui no texto, porque se o adultério, que é a quebra do 7º mandamento, ele é de fato denunciado na Escritura, e ele é tratado na lei de Moisés, estes homens estão fazendo simplesmente o que a lei manda, pelo menos aparentemente. Eles estão prontos para denunciar o pecado, e é o que tudo indica. Tratava-se de uma mulher casada, que durante a festa está acontecendo, a festa dos tabernáculos, havia cometido imoralidade. Isso não era incomum, viu? Nos dias de festa, reuniam-se muitas pessoas, era um ambiente de muita alegria, alguns bebiam além da conta, então aconteciam de fato imoralidades, e essa mulher casada cometeu então imoralidade, por conta ali do caráter alegre desta festa e da numerosa multidão. E eles então chamam essa mulher, expõem esta mulher na frente de todos, e se dirigem agora ao Senhor Jesus Cristo. Veja os versos 4 e 5. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A pergunta é franca e é direta. A lei diz isso. O que o Senhor diz? Qual é a sua interpretação? O que o Senhor tem a dizer? Estes homens são claros na acusação. Esta mulher foi pega em flagrante adultério. Olha, ela foi apanhada em flagrante adultério. Na versão corrigida e fiel, é no ato do adultério. Estava acontecendo e ela foi vista e ela foi pega. Então não há dúvida sobre o pecado de fato. Jesus estava sendo reconhecido por muitos, você precisa lembrar, como o Messias que deveria vir ao mundo. Mas estes homens odeiam a Cristo. E estes homens estão, na verdade, querendo pegar a Cristo numa contradição. Eles querem ter alguma coisa com que acusar a Jesus, e eles tentam colocar Jesus num dilema. Que dilema é esse? Primeiro, a questão do que diz a lei de Moisés e o que Jesus diria. Por que essa pergunta? Há algumas questões aqui envolvidas. A primeira delas é que, se você for na lei de Moisés, daqui a pouco a gente vai nela, a lei de Moisés mandava apedrejar os adúlteros. O problema é que, neste momento, os judeus estão debaixo do jugo romano, e por causa da lei romana, judeus não tinham autorização para cumprir a pena capital. O Império Romano é quem tirava a vida. Será que era assim mesmo? Lembre-se que quando eles quiseram matar a Jesus, eles acusaram Jesus de ser um blasfemo, de ser alguém que se faz igual a Deus. Então Jesus foi julgado. Pilatos e Herodes devolvem: nós não achamos nesse homem crime algum, julgue segundo a lei de vocês. E então os judeus vão dizer: a nós não é lícito matar ninguém, nós não podemos matar. Só que Roma não iria julgar Jesus por uma questão religiosa. Eles mudam a acusação. Quando Pilatos tenta soltar Jesus, eles dizem o seguinte: olha, este homem se faz rei, todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Você quer ser visto como inimigo de César? Eles transformam a acusação de Jesus numa acusação política.
Então pense no dilema. A lei do Senhor, em que Israel estava sujeito, mandava apedrejar. Israel está debaixo do jugo romano, e diante de Roma, os judeus não podem fazer isso. Se Jesus manda apedrejar, Jesus vai ser visto como um rebelde, como alguém que incita rebeldia no meio do povo. Mas há também uma outra questão aqui envolvida. Se Jesus absolvesse a mulher, Jesus seria acusado de ser alguém que não crê na lei de Moisés. Então, alguns dilemas aqui envolvidos. Mas a motivação destes homens para colocar Jesus nesse dilema não é santa. Estes homens não estão preocupados com a quebra da lei, com a quebra do 7º mandamento. Eles não estão preocupados porque um Deus santo foi afrontado quando uma mulher cai em adultério. O que eles querem é uma chance de incriminar Jesus, ou perante o Sinédrio, ou perante Roma. É isso que você tem no verso 6. Veja que João é claro quando ele diz: isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Era essa a motivação. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com a lei. O que eles queriam? Uma chance de acusar ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eles colocam esta mulher no meio da multidão e dizem para Jesus: e aí? O Senhor vai falar a favor de Moisés ou contra Moisés? Quando se trata o pecado, é preciso avaliar a motivação, porque biblicamente não há problema algum em denunciar o pecado, mas há um grande problema quando a razão para se tratar dos pecados alheios não é a glória de Deus. Há um grande problema quando o motivo para que alguém comece a apontar os pecados não tem a ver com a santidade de Deus. E há muitas pessoas que querem tratar dos pecados alheios, não por causa da santidade de Deus, mas por causa da sua própria justiça. Pessoas que se colocam na posição de dizer o seguinte: bom, se eu me abstenho de fazer tal coisa, quem está fazendo tem que ser punido. Eu estou andando de acordo com a lei. Se você está andando de acordo com a lei, louve a Deus. A razão para que o outro seja punido ou que o pecado seja tratado não é porque você anda de acordo com a lei e o outro não anda, até porque você quebra outros mandamentos. E segundo a Escritura, quem quebra um mandamento é culpado de todos. O único que teria condições então de dizer eu cumpro a lei e quem não cumpre a lei tem que ser punido é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que cumpriu toda a lei. Quando nós, pecadores, temos como motivação para tratar o pecado aquilo que nós estamos fazendo, nosso esforço pessoal para andar em santidade, nós estamos com motivos errados para tratar o pecado, porque não estamos tratando o pecado como uma ofensa a Deus, mas como uma ofensa ao meu padrão de justiça, ou a mim como o padrão de justiça. Há aqueles que só querem tratar dos pecados alheios quando são confrontados em seus pecados. Acontece vez por outra, por exemplo, em brigas de família. Nós convivemos com muitas pessoas dentro de casa, cônjuges, filhos, às vezes uma família um pouco mais ampla, tios, sobrinhos, avós, e nós conhecemos bem as pessoas que estão ao nosso redor, fazemos vistas grossas. Há muitos pecados que são cometidos, mas se alguém vier apontar o nosso pecado, e você também faz assim, assim, assado. Então nesse caso, o pecado aqui está sendo tirado da manga, não para ser tratado porque Deus está sendo ofendido, mas porque eu quero ter uma desculpa para que ninguém olhe para o meu pecado. Ele serve como um escudo aí, para que ninguém aponte o dedo para mim. Se você apontar o dedo para mim, eu vou apontar para você também. Então cada um fica na sua. Essa é uma razão equivocada para se tratar pecados, porque isso tem a ver com autoproteção. É preciso ter uma motivação santa no coração quando se trata o pecado, e isso em todos os âmbitos da nossa vida, seja quando você confronta familiares, marido e mulher, pais
e filhos, filhos e pais, irmãos, seja quando você confronta irmãos particularmente, seja também quando você leva e precisa levar alguma denúncia ao conselho da igreja, alguma denúncia ou alguma queixa ao conselho da igreja. E há uma diferença entre denúncia e queixa. Queixa é quando alguém comete um pecado contra mim e depois de eu tentar resolver, eu não consegui ser bem sucedido, então eu faço uma queixa diante do conselho. Denúncia é quando eu tomo conhecimento do pecado de outra pessoa, não foi o pecado diretamente contra mim, mas eu tomei conhecimento e denuncio ao conselho. E quando eu faço uma ou outra coisa, ou uma queixa ou uma denúncia, eu preciso ter um motivo santo no meu coração. A primeira coisa a se pensar quando se trata o pecado é no Deus Santo que estabeleceu a sua igreja e depois no irmão que está afastado do Senhor, que está pecando contra o Senhor. A razão para que se trate pecados precisa ser então exatamente o cumprimento da lei, a glória de Deus e a edificação do outro. Precisa ser por amor a Deus e por amor ao próximo. Qualquer outro tipo de motivação egoísta, justiça própria, vingança, ou no caso dos fariseus aqui, uma tentativa de colocar Jesus numa saia justa para mostrar para todo mundo que esse homem não tem nada de Messias. Qualquer tipo de motivação assim é uma motivação pecaminosa e precisa ser deixada de lado. Você vai tratar o pecado, sonde o seu coração, porque quando você tem motivos errados, você acaba cometendo outros erros, e você percebe isso também no texto. O outro princípio que você tem aqui, para se tratar o pecado, é que você não deve torcer a justiça. Primeiro, você precisa avaliar a sua motivação, depois, você não pode torcer a justiça, e é isso que estes homens estão aqui fazendo o tempo todo, porque lembre, a intenção é pegar Jesus numa contradição, para depois acusar a Jesus, e eles não medem esforços para isso. Se for preciso passar por cima da lei, se for possível ou preciso, se for preciso cometer uma injustiça para poder pegar Jesus pelo pé, estes homens irão fazer. Então, quando é que começa a torcer a justiça? Bom, eles dizem que esta mulher foi pega em flagrante adultério. Se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o homem? Onde está o homem? Ninguém adultera sozinho. E nesse ponto a lei é bem clara. E aí agora eu quero que você vá comigo lá em Deuteronômio, porque é preciso lembrar que há lei de fato para estes casos, estabelecida pelo próprio Senhor da igreja. Deuteronômio capítulo 22, veja o verso 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Bom, eles cumpriram metade daquilo que a lei dizia. Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Encontramos esta mulher, está aqui. A lei diz para apedrejar. A lei diz para apedrejar o adúltero e a adúltera. Estes homens de fato estão torcendo a justiça, e esse fato, irmãos, realça que estes homens não estão mesmo preocupados com o pecado. Eles estão querendo só a chance de incriminar a Cristo, e isso é visto em outro fato. Eles estão levando a mulher a Jesus, eles não levam a mulher ao sinédrio, eles não levam a mulher ao magistrado que está legalmente ordenado. Jesus estava sendo visto como um mestre,
Mas Jesus não era um magistrado legalmente ordenado. É interessante que Jesus mesmo, em outra ocasião, quando um homem surge no meio da multidão, dizendo assim: mestre, olha, ordena aí que meu irmão divida a herança comigo. O que Jesus vai falar é exatamente isso: homem, quem foi que me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Essa não é minha função. Por que estes homens, em vez de levar diante das autoridades legalmente instituídas, levaram a Cristo? Primeiro, eles não queriam tratar o pecado, eles queriam pegar Cristo numa contradição. E por isso, eles estão cometendo uma injustiça. Eles querem um pretexto, e para aquilo que eles querem, para o pretexto que eles querem, não precisa levar os dois, um só já basta. É só levar a mulher, é só citar a lei e ver o que Jesus vai falar a respeito da lei. Jesus vai falar contra a lei? Jesus vai dizer que esta mulher não deve ser apedrejada? Você é contra Moisés. Pronto, é simples assim. Agora pensa na ironia, porque estes homens, líderes, possivelmente estivessem entre aqueles que no capítulo anterior são acusados por Nicodemos de torcer a lei. A nossa lei julga alguém sem antes ouvir? E agora estes homens que estavam quebrando a lei, estão querendo pegar Jesus numa quebra de lei, como se eles mesmos fossem um padrão correto de cumprimento da lei do Senhor. Quando você vai tratar o pecado, é preciso ter cuidado para que a justiça não seja torcida. Então, cuidado para não cometer injustiça, expondo pessoas desnecessariamente por conta de motivações egoístas do coração. Estes homens não estão preocupados com a mulher, eles não têm uma intenção real de tratar pecados, e há muitas pessoas cometendo injustiça, expondo pecados em fóruns indevidos. Eu já vi muita gente reclamando de crentes que levam outros na justiça comum. Está errado. Paulo diz isso, né? É vergonha isso. Ter entre os crentes irmãos em demanda, levando para um tribunal de homens ímpios. Paulo fala: só haver demandas entre vocês já é completa derrota. Agora vocês vão levar diante de homens ímpios. Este não é o fórum para ser tratado. Mas há inúmeras acusações que são feitas por crentes em fóruns errados. Tem um monte de gente, por exemplo, dentro da nossa igreja presbiteriana, que tem os seus problemas aí com alguns líderes, e em vez de denunciar os pastores nos seus presbitérios, vão lá denunciar no tribunal do Facebook. E não só isso, percebe o pecado lá, outros que percebem o pecado dos irmãos, em vez de procurar a igreja, acusar diante do conselho, vai lá e joga em direta na rede social. Tribunal do Facebook. Parece que as redes sociais viraram o grande tribunal dos crentes, e isso é injustiça, porque as redes sociais não têm autorização, os que estão nas redes sociais não têm autorização para tratar pecados, e eles são bastante ímpios nos seus julgamentos, eles vão além da conta. Então muitas pessoas estão sendo ofendidas por conta de pecados que, ao invés de serem tratados nos fóruns corretos, de forma justa e correta, estão sendo denunciados no fórum errado. Então, na desculpa de se tratar pecado, comete-se outro pecado da injustiça. Deus deu à igreja oficiais, e são estes que estão aptos a tratar o pecado. Quando a gente tem ceia, hoje pela manhã a gente tem ceia, vez por outra eu relembro isso. Há muitos irmãos que, diante da mesa do Senhor e da ordenança bíblica de se examinar a si mesmo, entendem que esse exame consiste em olhar para si e falar assim: eu estou em pecado hoje, então eu não vou tomar a ceia. Isso colocaria você numa condição terrível, você nunca iria tomar a ceia.
Porque todo dia você peca. Quando Paulo diz, examine-se o homem e coma do pão, ele está dizendo, diante da mesa do Senhor, você não tem autorização para permanecer no seu pecado. Arrependa-se e coma. Porque não existe autodisciplina. Se você acha que você está em pecado, não é você que se disciplina e que se afasta da ceia. Quem tem autorização para afastar alguém da mesa do Senhor é o conselho da igreja. São os presbíteros. Estes são os oficiais que o Senhor deu para que isso aconteça. Então nós precisamos tratar as questões de forma correta. O problema é que motivações erradas geralmente levam a meios errados, porque se a motivação para se tratar o pecado não é a glória de Deus, como é que alguém vai buscar os meios que Deus estabeleceu? Eu vou estabelecer os meus meios, porque eu penso no meu objetivo. E é por isso que é preciso atentar para mais um princípio que o texto mostra e demonstra quando você quer tratar corretamente o pecado. E o último princípio desse texto é que você, para tratar o pecado de outro, precisa avaliar a sua própria integridade. Dá uma olhada em como que as coisas se desenrolam. Estes homens acusam a mulher, eles negligenciam vários aspectos da lei e da justiça, e quando eles fazem isso e se dirigem a Jesus e perguntam assim, fala aí o que o Senhor acha. Veja a reação de Jesus, volte lá em João, no verso de número 6, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus não falou nada com eles, Jesus sequer os respondeu. Jesus está diante deles, eles perguntam a Jesus o que ele acha, ele se abaixa e começa a escrever na terra. O que, pastor? Eu não sei, ninguém sabe. Eu já vi um monte de especulação, né? Eu já vi gente dizendo assim, enquanto aqueles homens falavam, Jesus começou a escrever o pecado de cada um deles, e eles olhavam e começavam a ficar acusados. Besteira, não tem nada a ver isso. Jesus estava fazendo algum rabisco. Curioso que Jesus faz isso 2 vezes, veja aí. No verso 6, Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. No verso 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O que aconteceu entre esses 2 momentos? O primeiro momento em que Jesus começa a escrever na terra, e o segundo momento em que Jesus se inclina e de novo escreve na terra. Bom, não é possível determinar o que Jesus estava escrevendo ali. Mas eu gosto muito daquilo que Calvino fala a respeito dessa atitude de Jesus. Calvino entendia que o que Jesus está fazendo, na verdade, é mostrar o seu total desprezo pela atitude desses homens. É como se Jesus não quisesse sequer tomar conhecimento do que eles estão fazendo, dizendo, olha, não vale a pena gastar tempo com isso que vocês estão falando. E então ele se coloca a escrever na terra. O problema é que quando Jesus faz isso e se inclina e começa a escrever na terra, estes homens ficam incomodados. É isso que você tem aí então entre os dois momentos em que Jesus escreve na terra. Veja o verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Então eles insistiram na pergunta. Qual era a pergunta mesmo? Veja lá no versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Jesus não disse nada, foi escrever na terra, ignorou. Eles, incomodados, dizem, não, Senhor, nós estamos perguntando, o que o Senhor diz? E então, ele chega no verso 7 e diz, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E esse é o versículo, como eu disse no início, usado por aqueles que vão dizer, está vendo? Ninguém deve tratar pecado de ninguém. Jesus está aqui dizendo a estes homens, vocês não podem tratar dos pecados alheios. Na verdade não é isso não.
O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, é dizendo: cumpram a lei, atirem a pedra. É isso que Jesus está fazendo. Dê uma olhada aí, então, em Deuteronômio capítulo 17. Vá lá no verso de número 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Sabe o que a lei dizia? Quando alguém vier e testemunhar contra alguém, no caso aqui era o pecado de idolatria, e isso vai decorrer lá na frente com os outros pecados. Quando alguém for testemunha contra alguém, por depoimento de 2 ou 3 pessoas, a lei será cumprida. Qual lei? Vai ser apedrejado. Quem vai ser o primeiro a apedrejar? As testemunhas. Jesus está olhando para aqueles que trouxeram a mulher e dizendo assim: Senhor, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. Eles são testemunhas. A lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? Apedreje. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está mandando a lei ser executada. Jesus não está dizendo que não é para tacar pedra. Agora, por que Jesus faz isso? Jesus conhece a lei. E antes de eu mostrar o porquê, eu preciso relembrar a vocês algo. Jesus nunca poderia se colocar contra a lei de Moisés, porque a lei foi dada a Moisés, mas quem deu a lei foi o próprio Deus. Jesus deu a lei. A lei de Deus é a lei do próprio Cristo. Ele não pode transgredir a sua própria lei, porque se ele transgrediu a lei neste momento, não há esperança para pecadores. Ele pecou. Mas Jesus nunca torce a justiça. Ele conhece a lei na sua integralidade. Ele sabia o que era requerido para que a lei fosse cumprida. Então você vai comigo agora em Deuteronômio capítulo 19, um pouquinho mais à frente do texto que você leu agora. No verso 15, que diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então a ideia é o seguinte: qualquer acusação precisa de 2 ou 3 testemunhas, não pode ser somente uma pessoa falando. Só que invariavelmente haveria momentos em que isso ia acontecer, e o pecado não deixa de ser pecado quando só uma pessoa viu. O pecado continua existindo. Então em um ou outro momento haveria uma situação de que teria só uma testemunha, e é isso que a lei está dizendo. Veja lá: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda, ou seja, o que está sendo acusado e a falsa testemunha, logo aqui não são 2 ou 3 testemunhas, aqui só tem um homem acusando, e ele está acusando de forma falsa. Como é que vai se estabelecer que é falso? É a palavra de um contra o outro. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, de novo: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti.
Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A lei então está dizendo o seguinte: se tiver só duas pessoas, leve diante das autoridades competentes. Eles vão inquirir. Se a testemunha for falsa, o que ela está fazendo é algo muito sério. Ela está expondo o outro a ser morto por causa de uma mentira. Acontece que a mentira também é quebra da lei. Se o adultério é a quebra do 7º mandamento, o falso testemunho é a quebra do 9º mandamento. Então, se alguém se levantasse para acusar alguém de forma falsa e ficasse provado que isso era falso, quem iria morrer? A falsa testemunha. Então volte lá para o texto de Jesus. Estes homens estão dizendo: pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei fala para apedrejar. O que o Senhor diz? Não disse nada. E o Senhor não vai dizer nada não? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles sabiam que a testemunha era a primeira a atirar a pedra. Qual é o problema então? Veja o resto do texto, volte lá em João. Versículo de número 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus, em toda a sua sabedoria, confronta o pecado destes homens. Eles não atiram a pedra porque eles são culpados de falso testemunho. Por quê? Porque eles tinham levado só a mulher, ou porque eles mesmos não tinham visto nada. Eles pegaram alguma mulher lá e levaram dizendo que eles foram testemunhas. A realidade é que Jesus disse: cumpra a lei, pode apedrejar. Mas diante da realidade da lei, de que se eles são falsas testemunhas, eles estão também sujeitos a morrer, acusados pela consciência, eles se retiram. Jesus não se coloca contra Moisés. Jesus não se coloca contra a sua própria lei. Isso evitaria acusações levianas. É por isso que Deus coloca essa lei. É muito fácil acusar pessoas. Provar, às vezes, não. É muito fácil colocar pessoas numa situação difícil, falando o que você bem entender. Então o que a lei estava dizendo é: cuidado, não acuse de forma leviana. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está dizendo que só pode julgar quem não comete pecado, porque senão ninguém poderia julgar. E Deus estabeleceu presbíteros que julgam, Deus estabeleceu irmãos para julgar uns aos outros pela reta justiça. Se tivesse que ser santo e impecável para não julgar, não haveria nunca julgamento. O que ele está fazendo aqui é: a lei está sendo observada, as testemunhas são verdadeiras, o marido está aí, ou o adúltero também está aí, cumpra a lei. Mas se o processo está todo torcido, não há como cumprir a lei. Jesus coloca estes homens então numa situação complicada. Eles que queriam colocar Jesus ali numa saia justa, são agora acusados pela sua própria consciência. Então, diante da sabedoria de Jesus, estes homens vão se retirando. Eles de fato são culpados do 9º mandamento. Então, se você for tratar o pecado de alguém, avalie a sua intenção, verifique se você está agindo de forma justa, principalmente avalie a sua integridade. Veja se você mesmo não está pecando ao dizer que está corrigindo o pecado de outra pessoa. E a ideia então é que se você não está disposto a ir a um irmão confrontá-lo, se você não está disposto a levar este irmão ao conselho da igreja, você não tem que falar deste irmão para ninguém. Você não tem que abrir a sua boca para sair falando dos outros. Do mesmo jeito que se alguém fosse uma falsa testemunha, não deveria levar ninguém
diante do tribunal, sob pena de ser ele mesmo apedrejado. Porque o contrário disso se trata de maledicência, e isso é passivo de disciplina. Eu tive que falar uma vez a uma irmã da igreja que eu pastoreava o seguinte: chamei a irmã, falei: irmã, você tem dito isso de fulano de tal? Tenho mesmo, pastor. A senhora podia escrever essa denúncia e mandar para o conselho da igreja. Pastor, eu não sei se eu estou com disposição para isso não. Falei: então eu queria pedir que a irmã nunca mais falasse dele, porque senão nós vamos disciplinar a irmã. Isso é pecado. Você tem do que acusar? Acuse. Escreva. E na nossa igreja é assim mesmo, escrevendo. Você vai denunciar alguém, você faça a sua denúncia e assine. Saiba que se você estiver acusando de forma leviana, você pode ser disciplinado. Nós não apedrejamos, mas você vai ser disciplinado. Porque esse é o princípio da lei de Moisés. Jesus não foi contra isso. A igreja também trata desta forma, para que ninguém fique levianamente acusando os outros dentro da igreja. Então não faça ilações, não faça acusações levianas, não vá para a rede social dar indireta a quem quer que seja, não acuse os outros, enquanto você não está buscando uma vida de santidade, porque essa foi a hipocrisia condenada por Paulo nos próprios judeus. Abra lá em Romanos. Nós lemos agora há pouco, Romanos capítulo 2, os judeus se viam como pessoas de moral ilibada, como cumpridores da lei, e agora Paulo escreve a uma igreja que tem judeus e gentios, vai confrontar os dois grupos e vai dizer: vocês estão todos na mesma situação, todos estão condenados diante de Deus. Mas ele é bem específico com o judeu quando ele diz assim, verso 17: se porém tu, que tens sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido, que estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo está sendo bem irônico aqui, dizendo assim: se vocês se acham tão santos assim, pessoas que estão aí aptos a instruir todo mundo sobre santidade, então ele continua e diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a lei, a Deus, pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Qual era o problema aqui? Era acusar o pecado? Não. Era ser hipócrita na acusação do pecado. Eu sou culpado do pecado que eu estou acusando. Eu não estou em integridade para julgar esse tipo de pecado. Eu estou cometendo o mesmo pecado. Eu sou passivo da mesma disciplina. Mas eu estou olhando para os outros de forma altiva. Quando em família, às vezes você vai tratar, ou entre irmãos, você vai falar de um pecado, e a pessoa volta dizendo: e você que faz isso, assim, aquilo outro? Ok, pode ser até que eu faço isso mesmo. Vamos tratar disso em outro momento? Por que você não tratou disso quando eu pequei? Por que você só quer tratar agora? Depois a gente trata esse, mas primeiro vamos tratar o seu. Porque nesse caso, neste pecado, eu estou andando em integridade. Eu acho muito interessante uma oração de Davi, quando Davi diz assim: Senhor, julga-me segundo a minha inocência. Rapaz, você tem coragem de falar isso diante de Deus? Nós pecamos o tempo todo.
Mas que tipo de inocência é essa que Davi está dizendo lá no Salmo? Tinha algumas pessoas dizendo que Davi tinha cometido tal pecado. Ele está falando, ó, eu não cometi esse pecado, então me julgue diante, segundo a minha integridade, nesse pecado. Esse pecado eu não cometi, o senhor pode me julgar. Esse é o ponto. É preciso avaliar a sua integridade. Estes homens que estão querendo tratar pretensamente o pecado da mulher, porque você sabe que não era isso, eles queriam pegar Jesus, estão fazendo isso, falando uma mentira, quebrando a própria lei do Senhor. E porque nós não observamos essas coisas, irmãos, nós acabamos por inverter as ordens da Escritura. Eu falei que há uma diferença entre queixa e denúncia, certo? A queixa é quando o pecado é contra mim, a denúncia é quando o pecado eu tomei conhecimento. Mas quando o pecado é contra mim, há um caminho. Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leve uma testemunha. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Se ele não ouvir, considera que ele não é crente. Considera como gentil e publicano. Mas esse é um pecado cometido contra mim. Não é um pecado que eu soube pela televisão, por exemplo. Esse aí eu não preciso ir lá na pessoa e confrontar a pessoa. Eu preciso só oferecer uma denúncia e mostrar as provas. Mas se o pecado for contra mim, eu preciso todo esse processo. Só que, às vezes o crente faz assim, ó, inverte o processo, como eu costumo dizer. A gente começa o processo de trás para frente. O irmão peca contra mim, a primeira atitude, excluo da minha igreja. Não da igreja da Praia do Canto, excluo da minha igreja particular, sabe? Aquela igreja do Milton Júnior que ele frequenta. Então, eu estou aqui e se o irmão que pecou contra mim chegar nesse grupo aqui, eu me retiro. Excluí. Ele continua aqui da igreja da Praia do Canto, mas não é da minha igreja mais. Depois eu chamo testemunha. Mas não chamo testemunha para confrontar o irmão, não. É só para fazer fofoca mesmo. Sabe fulano? Rapaz, fulano é terrível. Fulano fez assim, 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 assim comigo. Talvez um dia esse irmão saiba que ele pecou contra mim. Você inverteu o processo de Cristo. E eu creio que Jesus diz que se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. É porque por vezes, meus irmãos, nós não nos damos conta que pecamos contra os outros. Para nós foi algo normal, mas o outro tomou como ofensa. Não sou eu que determino o que é ofensa e o que não é ofensa. Se o outro se ofendeu, se ele não vier conversar comigo, eu nunca vou saber que eu ofendi. Mas se ele vier dizendo, olha, eu fiquei ofendido, me perdoe. Então a ordem de Jesus parece esquisita, né? Para muitos. Pô, já sofri o pecado ainda, vou ter que ir atrás do outro. É isso mesmo. Porque talvez o outro não saiba que pecou contra você. Vá lá e confronte, estabeleça as coisas, perdoe-se e viva para a glória de Deus. Quando nós não seguimos o roteiro da Escritura, nós acabamos entrando nesse tipo de confusão. Então, mais uma vez eu reitero, não há proibição para se tratar pecados. O que o Senhor requer é que aqueles que se dispõem a tratar os pecados alheios não façam vistas grossas aos seus próprios pecados. É aquela ideia de Jesus. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? Primeiro dê uma olhada na trave que está no seu olho. Ah, já olhei, já tirei a trave. Trate o cisco. Não há problema nenhum em tratar o cisco. Mas não feche o olho para o seu próprio pecado. Então o problema aqui é a intenção má. Foi o torcer a justiça, foi a postura de ser duro com o pecado alheio e indulgente para com o seu próprio pecado. O texto então mostra esses princípios para denunciar o pecado. Avalie a sua motivação, não torça a justiça, avalie a sua integridade. Então, diferente do que muitos afirmam, Jesus não proibiu o julgamento. Jesus não foi contra a lei de Moisés. Ele é o próprio legislador. Se a lei tivesse sido corretamente aplicada, com as motivações corretas, com as testemunhas corretas, Jesus não impediria o apedrejamento.
E se você acha que ele iria impedir o apedrejamento, você o acusa de pecado. Isso é grave. E isso é sério. Porque ele disse: eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Como eu disse, o problema não estava na lei, mas na hipocrisia daqueles que queriam um motivo para acusar Jesus, que levou estes homens a cometer outros pecados. Jesus é aquele que trata corretamente o pecado. Primeiro, ele apela à consciência dos acusadores. Jesus está confrontando o pecado desses homens. Quando Jesus lembra eles da lei, que os primeiros a atirar a pedra são aqueles que são vistos como testemunhas, Jesus está apelando à consciência destes homens e os confronta. E estes homens, então, acusados pela consciência, se vão. Mas Jesus também não fechou os olhos para os pecados da mulher. Veja lá o finalzinho do texto, a partir do verso de número 9. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus se levanta e vê que os acusadores foram embora. Não é que ficou só a mulher e a multidão foi embora, não. A multidão parece que ainda estava ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz assim, no verso 9, preste atenção. Ouvindo eles, os acusadores, a resposta, acusados pela consciência, foram se retirando, dos mais velhos aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus estava no meio da multidão que ele ensinava. Lembra do começo do texto? Eles trazem a mulher, colocam ela ali no meio e começam a acusá-la. Quem se retira são os acusadores. Permanecem Jesus e a mulher. Quando ela pergunta: onde estão os teus acusadores? Ele se refere às testemunhas que foram embora. Ninguém te condenou? Ele fala: nem eu te condeno. Graça. Jesus tem poder para perdoar os pecados da sua esposa adúltera, porque ele cravou na cruz os pecados da sua esposa adúltera. A igreja é a esposa de Jesus, que vez por outra está pecando contra o seu marido, que escolhe outros caminhos, a semelhança do que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento e que Deus ilustrou com a vida de Oséias. Mas enquanto Israel era continuamente infiel, Deus permanecia fiel. Enquanto a igreja por vezes é infiel, Jesus Cristo continua fiel. E por sua graça e misericórdia, Ele perdoa aqueles que se achegam a Ele arrependidos. E o que demonstra o arrependimento é a mudança de vida. É por isso que Jesus anuncia o perdão: nem eu te condeno, e mostra que aquela mulher deveria mudar de vida. Vá e não peques mais. Tem que parar isso. Tem que cessar o pecado. Tem que haver a busca de uma vida de santidade. A disciplina de Jesus visa a glória de Deus e o benefício do faltoso. Ele estende a sua graça à mulher pecadora. Sua motivação é santa, ele não torce a lei, porque foi ele mesmo que morreu por estes pecados. Ele é totalmente íntegro em suas intenções e em suas atitudes. Jesus foi aquele que cumpriu perfeitamente a lei. Morreu em favor da igreja. Tem poder para perdoar os pecados do seu povo, abrindo as portas do reino de Deus
para aqueles que, arrependidos, se voltam para Ele. Isso para que a igreja viva em santidade, para que você vá e não peque mais. Isso para que os seus pecados sejam corretamente tratados, não por razões egoístas de justiça própria, mas pela motivação correta. A igreja deve viver em santidade para honrar o Deus Santo, que enviou o seu Filho Santo, que se fez pecado por nós. Não permita que as pessoas olhem para esse texto e distorçam, dizendo: Jesus foi contra a lei, ou Jesus disse para não julgar. Isso não é verdade. Jesus ensina como julgar corretamente e como tratar corretamente os pecados de forma graciosa, a fim de que Deus seja glorificado. Que aprendamos e que quando nós mesmos transgredirmos isso, que venhamos a nos arrepender e viver, buscar forças em Cristo para viver os nossos dias para a glória dele.